E aí galera, mais um videozinho aí pro canal, certo? E hoje vamos falar sobre o que? Sobre as nossas contas de bike. Deu uma queda, né? Um mêsinho de peia. E o que aconteceu? Rapaz, só o iFood para explicar o que aconteceu, certo? Porque já tá com mês e as contas estão se arrastando, né? Poucas contas voltaram. E o que eu vou falar aqui não é achismo nem opinião, certo? É o que aconteceu comigo e o que eu tô fazendo. Então pode ser diferente. A minha situação para a tua situação. Mas um mêsinho de peia, coisa que normalmente acontece. Isso acontece, o iFood sempre faz isso. Só que isso é questão de breve momento, né? A conta cai, dá uma semana, 15 dias, a conta volta normal. Só que agora esticou e poucas contas voltaram. Essa é a realidade. Poucas contas voltaram e alguns bike aí alguns já estão pensando em COL, né? Muitos bikes já pensaram em virar OL e outros já viraram OL e outros, como eu já falei até já falei com alguns rapazes, outros já até arranjaram outras coisas para fazer, né? E complicado. Mas eu vou falar para vocês aqui que tem muitas contas já voltando. Bom, a minha conta era uma conta boa. Como eu sempre trabalhei no horário, eu fazia o seguinte, eu procurava entrar no horário certo. Eu tinha um horário para entrar e tinha um determinado horário para sair. Sempre fiz isso. Nunca saía muito cedo e nunca entrava muito cedo e nunca entrava muito tarde. Eu ficava ali em 10 horas e entre 10 horas e 10 e meia. Esse é sempre o meu horário, certo? Eu acostumei minha conta entre 10 horas e 10 e meia. E isso eu ia fazendo as minhas entregas. Quando chegava já 5 horas da tarde, eu já estava ali com a minha conta, eu já estava com 10 entregas já garantidas. Isso, a minha conta. De 10 horas, 10 e meia até 5 horas, a minha conta do iFood já estava com 10 entregas garantidas. Às vezes passava, mas nunca menos de 10. Então eu sempre tive essa preocupação de ter horário, certo? Só que aconteceu um pequeno descuido da minha parte. Só que eu dei um descuido. Por que minha conta caiu? A minha conta caiu igual de todos os bikes. Do dia para noite virou, de domingo para segunda, pronto, tocou mais nada. De uma semana para outra, zero. Isso já começou a ficar esquisito, porque tipo assim, eu saía da minha casa até a Aldeota, o Del Passeio onde eu fico, eu já chegava no Del Passeio praticamente com metade das entregas. Já chegava com 4 entregas, diazinho fraco eu já chegava lá com 3 entregas. Aí eu achei esquisito, pô, saí da minha casa, cheguei o Del Passeio e não fiz nada. Até o Del Passeio não tinha feito nada, já comecei a achar esquisito isso. No desenrolar do dia não tocou nada. E só que tem um problema. O que eu notei na minha conta é que quando eu estava rodando à noite, enquanto eu estava rodando à noite, a minha conta estava tocando normal. Só que como eu estava batendo as minhas diárias no mais tardar 7 horas, porque eu rodo direto, de 10 da manhã até um determinado horário. Que no caso eu estava já fazendo a minha diária até 10 horas. Porque todo entregador tem uma diária, né? Tem uma meta a ser batida. Então quando eu bati a minha meta,
já ia para casa e já deslogava. Aí eu parei de trabalhar à noite, de rodar à noite. E eu acabei me acomodando também e parei de trabalhar no sábado e no domingo. Às vezes eu ia sábado, às vezes não. Como eu dei esse descuido, até porque eu tava batendo a meta da semana só na parte do dia, quando virou, foi nem numa atualização, foi na semana mesmo, a minha conta caiu. A minha conta foi igual aos demais, caiu. Aí pá, eu pensei, não, isso aqui deve ser coisa do iFood, porque o iFood é normal, todo mundo sabe que isso aí acontece. Pá, passou uma semana, 2 semanas, não voltou. Opa, tem alguma coisa de errado. Só que nesse inteirinho eu tava continuando a fazer como eu fazia antes. Trabalhava das 10, acabei reduzindo, começando mais tarde, até 7 horas, 8 horas no máximo, certo? E a conta não voltou. O que eu fiz? Então, o que foi que eu pensei? Não, tá errado. Eu comecei a reavaliar novamente e eu voltei a trabalhar à noite. Quando virou uma semana, né, para iniciar outra semana, eu comecei a trabalhar à noite novamente. Nessa noite eu fiz, se eu não me engano, 2 ou foi 3 corridas. Mas a diferença foi no dia seguinte. Que no dia seguinte, aquelas 10 corridas que eu não estava fazendo antes, eu fiz. Eu não fiz no decorrer do dia. Mas como na terça-feira eu fiquei trabalhando à noite, eu completei na noite, no caso, né, da terça-feira. Fiz 3 ou foi 4 corridas de dia, coisa que não estava fazendo. E à noite eu completei e fiz as 10. Então eu não sei como você está fazendo, mas eu voltei a trabalhar como antes. Como? A minha conta, ela não está como antes, né? Não está mais como antes. Mas de uma semana para outra, ela já está uns 60% do que ela era antes. Ela já voltou. Na verdade, ela está voltando. Então, o que eu fiz para minha conta foi exatamente isso daí. Voltei a trabalhar à noite e os finais de semana. Sábado, nesse domingo eu não rodei. Mas a ideia era para não ter trabalhado, né? Então, eu fiz isso daí. Comecei a me programar para trabalhar à noite novamente, coisa que eu não estava fazendo. Então isso é o que eu estou fazendo com a minha conta. E hoje a minha conta, ela está 60% do que ela era antes. Como eu falei antes, vai de cada conta. Eu estou fazendo isso. Eu não sei como você está tentando resolver com a sua conta. Mas se você ainda não tentou isso, eu acredito que você deveria tentar, certo? Eu estou fazendo isso e a minha conta já está quase 100%. Voltando a ter o meu horário de entrar, né, que é 10 horas normal. A diferença é que eu tô voltando a rodar à noite e final de semana. Porque eu senti que a minha conta caiu por causa disso. A minha conta caiu por causa disso. Eu parei de rodar à noite e eu parei de rodar final de semana. Quando as contas de bike caiu, a minha foi no embalo. O que eu fiz? Voltei novamente a trabalhar à noite e a trabalhar final de semana. Hoje a minha conta está 60% do que ela era antes. E até o final desta semana, eu creio, através o que eu vi recentemente, a minha conta já vai estar 100%. Tá? Então você que está pensando em virar OL, você pese e vê se vale a pena.
ter horário para entrar e ter horário para sair. Eu tô tendo disciplina nos meus próprios horários e tá dando certo. Beleza? Então esse foi o vídeo para vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Como eu falei antes, cada conta é diferente da outra. O que se nota é isso. Tem coisas que funcionam na minha conta que não funcionam na conta do meu colega, certo? Mas o ideal é isso aí. Como a demanda da noite é maior, requer mais entregador. Como a demanda dos finais de semana são maior, eles vão precisar de entregador. E normalmente, com essa pandemia, o que foi que aconteceu? Muitos entregadores pararam de rodar à noite. E muitos entregadores pararam de rodar final de semana. Isso é notório. Você consegue ver, né? Em cada entrega que você faz, você consegue ver isso. Eu observo isso. À noite diminuiu os entregadores e final de semana reduziu bastante os entregadores. Não é à toa que o iFood está chamando 2 km, 3 km o bike. Certo? Eu particularmente o iFood tá me chamando de longe. Eu no McDonald's da Santos Dumont 6060, eu tava lá. Me chamou do Monte Carlos, Virgílio Távora, para deixar na rua do lado. Sendo que à noite, a Ana Bilhar, que é uma rua que atravessa a Virgílio Távora, é lotado de motoqueiro. Mas mesmo assim me chamou. Então a demanda do iFood é grande à noite e final de semana. Beleza? Esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês. Não esqueça de curtir, comentar e espalhar aí pelos grupos, certo? Ajuda aí a gente bater os 100 inscritos, porque essa é o meu foco até o final do ano, beleza? Tamo junto, é nóis.